parade. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, Deus é bom, aleluia. Essa última colheita não serão atraídos pelas estruturas e nem pelos modelos, eles serão atraídos pelo Senhor. Amém? Quando você é atraído por um modelo, por uma estrutura, isso é passageiro. Mas quando você é atraído pelo Senhor, isso é permanente. Amém? Pode ser em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos inverter a ordem aqui da coisa. Vamos ver se o microfone me ajuda hoje, em nome de Jesus. Funciona comigo hoje. Glória a Deus. Irmãos, eu estava no meu coração de falar sobre algo, mais propriamente dito, sobre... Acaba tendo correlação, mas não é exatamente o que eu vou falar. Sobre a questão profética que nós estamos vivendo, que nós queremos e não... Isso é um mover que está acontecendo no mundo afora. Nós queremos realmente que a volta definitiva do Senhor está muito próxima. Amém? E nós precisamos então, para participar desse mover de Deus, dessa última grande colheita, nós precisamos ter algum alinhamento nas nossas vidas. Amém? Mas eu gostaria de falar alguma coisa assim que eu percebi que o Espírito Santo falou comigo para esse domingo. Não significa que esse tema não vai ser tratado. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua glória, obrigado pelos esses irmãos aqui do louvor, obrigado por cada um aqui que está aqui, cada família que o Senhor escolheu para essa manhã, para estar aqui e eles ouviram a Tua voz. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, porque o tempo passa rápido, né? Eu gostaria de falar aqui nessa manhã sobre ouvindo as direções do Espírito. Ouvindo as direções do Espírito. Amém? Para ficar bem contextualizado com esses dias, né? Porque se não colocar uma palavra assim meio bombástica, o povo não se anima para uma vida extraordinária. Amém? Tem um amigo meu, pastor, que ele tinha muita dificuldade de falar de dinheiro. E aí ele foi fazer uma oferta. Ele falou, Deus fala que minha é prata e meu é ouro, né? Quem que é prata e quem que é ouro? Aí o povo levantou a mão. Vocês querem ouro, né? Bem engraçado ele. Amém, vamos lá. Então o que eu gostaria que eu quero falar aqui nessa manhã, que o Espírito Santo quer falar para nós, irmãos, sobre a importância de ouvirmos as direções do Espírito Santo. Amém? Ou seja, sobre a importância de nós termos comunhão com o Espírito Santo e não só ouvirmos essas direções, mas também obedecermos essas direções, né? Agora nós precisamos entender, e eu acho que de forma religiosa muitas vezes nós não entendemos, que todo tipo de situação que Deus pede para nós, quando Deus fala para nós fazermos algo, orarmos, na verdade não é para benefício de Deus, porque Deus não busca seus próprios interesses, e Deus é autossuficiente, nós não podemos esquecer disso, amém?
Então, quando Deus te dá a oportunidade de servir, quando Deus te dá a oportunidade de contribuir, quando Deus te dá qualquer tipo de oportunidade, ou quando Deus te pede qualquer coisa, se você não tem um coração com esse entendimento que tudo que Deus te pede é bom para você, você vai acabar roubando do seu coração o entendimento sobre a bondade de Deus. Então, é muito importante para as nossas vidas, nós vamos ver alguns pontos aqui nessa manhã, traz muito benefício para a nossa vida, para o propósito pelo qual Deus nos criou, se nós aprendemos a ouvir as direções de Deus. Isso é muito importante, né? Parece uma coisa básica, mas que muitas vezes não é praticada. Por que, irmãos, que é muito importante nós ouvirmos as direções de Deus, que são trazidas pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus é sempre boa, ela é sempre agradável, ela é sempre perfeita. Então, qualquer coisa fora disso é menos do que nós deveríamos viver. E, ultimamente, Deus até tem falado para mim que nós podemos viver a vontade de Deus, que é agradável, boa, mas não a perfeita. Então, são estágios que nós podemos caminhar em Deus, né? Existe aquela vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos aprender que a chave para que nós possamos viver isso é um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo, e aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, para isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus relacional, amém? Nós podemos observar isso em toda a Bíblia. Na verdade, irmãos, Deus não criou o homem para realizar tarefas. As tarefas apenas são um meio de Deus nos levar para o principal, que é o relacionamento. Deus é um Deus relacional, grave bem isso. Esse conceito de um Deus relacional você não vai encontrar na maioria das religiões. Mas no cristianismo a essência é que Deus é um Deus pessoal e relacional. E nós podemos ver isso desde a criação do homem, e por toda a Bíblia nós vamos perceber que Deus é um Deus pessoal e relacional. Quando Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, fala: ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, nós podemos já perceber lá no início da criação, Deus criando o homem para se relacionar com ele. E Deus, ele fazia questão de vir se relacionar com esse homem que ele criou, porque ele criou para se relacionar com ele. Amém? Então isso é muito importante nós entendermos que desde lá do Éden, Deus procura relacionar-se com o homem, ter comunhão. Mas eu gostaria que você gravasse bem essa palavra conversa. Conversa. Deus gosta de conversar. Amém? Tem muita mulher que está frustrada porque o marido não gosta de conversar. Mas Deus gosta. Amém? Conversa com Deus. Se o teu marido não quiser conversar, você fala: então tá bom, eu vou conversar com Deus. Porque Deus gosta de se relacionar. Deus se importa em se relacionar. E Deus gosta de se relacionar conosco. A minha pergunta nessa manhã, para mim e para você, é a pergunta de Deus para nós nessa manhã: nós temos dialogado com o Espírito Santo? Nós vivemos nessa expectativa de ouvir o Espírito Santo? Então isso é uma coisa muito importante, irmãos. Isso é uma coisa fundamental. Qual foi a última vez que você lembra claramente que você ouviu o Espírito Santo falando com você e te dando uma direção clara? Isso deveria ser para nós rotina. Mas acaba que nós, por não desenvolvermos isso em nossas vidas, nós passamos a ter o Espírito Santo como residente em nós, mas não temos comunhão com Ele. E a mesma coisa que vai acontecendo dentro do casamento, que vai esfriando, O casal está lá, não se divorciou, estão na mesma casa, mas dificilmente conversam, dificilmente tem um diálogo, dificilmente conecta o coração um com o outro. A verdadeira comunhão bíblica não é simplesmente a graça e a paz, igreja, meu nome, conexão profunda de coração e de propósito. Então nós precisamos desenvolver isso com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, isso é tão poderoso que Deus, na pessoa do Espírito Santo, se tornou um conosco. Olha o nível de relacionamento, de intimidade que Deus deseja conosco, ao ponto dele se tornar um só conosco. 1 Coríntios capítulo
capítulo 6, versículo 15, nós vamos entender um pouquinho do pecado da imoralidade. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Assim poderia eu ser membro de Cristo e unir-se a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam uma só pessoa, ou uma só carne. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele, um só espírito com Ele. Isso aqui é muito importante. Então, aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. Nós nos tornamos amalgamados com Ele no nosso espírito, ao ponto de se tornarmos uma só unidade indivisível. Então, aqui é interessante, né, que uma mentalidade do Velho Testamento é que quando você peca, o Espírito Santo sai. Mas a mentalidade que Paulo está trazendo na nova aliança é que quando você peca, o Espírito Santo não sai. E aí ficou mais grave. Então, por isso que quando nós não temos essa percepção do Espírito Santo, dessa nossa unidade com o Espírito agora no Senhor, que é a realidade da nova criação em Cristo, por causa da nova aliança, nós ficamos naquele relacionamento, né, de... Como é que, quando um vai... quase mãe se esconde, parece que o Espírito Santo, nós erramos, ele sai, aí nós vamos atrás dele e falamos, volta aqui, faz favor, aí ele volta, aí você erra de novo, ele sai de novo, aí você vai atrás dele. Por isso que normalmente na adoração as pessoas adoram de fora para dentro e não de dentro para fora. Uma coisa, né, irmãos, é eu querer ter a manifestação do Espírito Santo, outra coisa é eu ter uma ideia de que o Espírito Santo está em algum lugar, mas no momento que eu começo a adorar, ele vem para esse lugar. Não, é o contrário, ele está em você, ele quer, e aí sim, nós queremos no relacionamento com ele que ele se manifeste. Ou seja, nós queremos aquele negócio que assim, dá uma borbulhada, é uma coisa diferente quando o Espírito Santo se manifesta numa reunião. O Espírito Santo está em nós, porque nós fomos feitos moradas de Deus. Aí muitas vezes nós ficamos fazendo as orações, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E uma das orações é, não retire de mim o seu Espírito. Então a ideia do cristão muitas vezes que mistura a velha aliança com a nova, é que quando eu erro o Espírito Santo sai. Não, é o contrário. Agora tome cuidado onde você leva o Espírito Santo. E tome cuidado com o que você faz com o seu corpo, que agora se tornou morada do Espírito Santo. É diferente. Amém? Então quando nós adoramos aqui, é na perspectiva da manifestação do Espírito Santo. Na manifestação, porque Ele mora em nós, Ele é um conosco. Isso é muito poderoso, amém? Glória a Deus. Ele não saiu na hora do acidente, quando ele já sabia que ia acontecer, falou, vou pular fora, vai dar um BO aqui nesse acidente, vou deixar eles aí, e vou sair não. Você está entendendo? Amém? Isso é importante, irmãos, essa ideia é errada. Por quê? Na hora que você erra, é que você mais precisa do Espírito Santo. Infelizmente, muitos até dizem assim, eu não consigo nem orar pelo que eu fiz. Aí que você precisa orar, Agora que você precisa. Por isso que o trono é da graça. Entre, né, com ousadia no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. Na antiga aliança, irmãos, as pessoas, quem ia apresentar o sacrifício, ele não entrava com essa ousadia toda no Santo dos Santos. Por quê? Porque ele estava preocupado em como ia ser recebido a presença dele no Santo dos Santos. Porque a presença de Deus, misturada com a presença de Deus, em contato com o homem em pecado, trazia morte. Agora não, nós podemos nos relacionar com a presença de Deus na nova aliança, porque Cristo é a nossa justiça. Então isso aqui é uma coisa muito fantástica, por isso que agora você pode entrar no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito poderosa. E você foi feito um só espírito com Ele, amém? Eis que, porque eu digo, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Então existe diferença de pecado sim.
E o pecado da imoralidade sexual é um pecado muito grave. Por quê? Porque você está você está ali agora como morada de Deus, residência do Espírito Santo, e você precisa entender que Ele tem ciúmes de você. Amém? Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence. Totalmente contrário da mentalidade feminista. Meu corpo, minhas regras. Não, teu corpo, as regras de Cristo. Teu corpo, regras do Espírito Santo. Amém? Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Então Deus também não é aquele negócio que Deus conhece meu coração. O meu coração é de Deus, mas o teu corpo também tem que ser. Amém? Teu corpo também tem que ser. Mas isso é algo muito poderoso. Você e eu fomos unidos ao Senhor, ao ponto que somos uma só unidade com Ele. Amém? Outra coisa importante, você sabia, irmãos, que a maior bênção da nova aliança, a bênção prometida a Abraão, que muitas vezes é usado tanto para aplicação apenas financeira, a bênção prometida a Abraão, que chegou até nós, os gentios, que não estavam na antiga aliança, agora foram incluídos na nova aliança, porque o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E porque eles rejeitaram, chegou para nós essa graça maravilhosa. Agora, o que acontece? Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: agora Deus pôde abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que Ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Olha que coisa importante, irmãos. A maior bênção da nova aliança, a maior bênção prometida a Abraão é o Espírito Santo. Que coisa gloriosa é o Espírito Santo. A grande questão é que diferença nós estamos permitindo que o Espírito Santo faça nas nossas vidas. Ter o Espírito Santo como morada, receber a promessa por meio da fé, inclusive, né, é uma lista para, muitas vezes a gente ensina para as pessoas, para que elas possam ser batizadas com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, leia Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E ali Paulo fala, ó insensatos, na verdade, a palavra traduzida literalmente para o português hoje seria ó idiotas. E ali fala que eles começaram do Espírito e foram para a carne. E vocês falam, acham que eles foram pecar. Porque a gente acha que sempre carne é pecado. Mas na Bíblia, a carne é tudo aquilo que você faz fora de Cristo. Carne é o esforço próprio, até uma suposta santificação sem a obra da cruz é carne. Porque é você dizendo para Deus, eu não preciso de você, eu consigo sozinho. Isso é carne também. E o que Paulo está escrevendo aos Gálatas aqui? Eles estavam misturando a graça com a lei. E Paulo está falando, vocês são muito insensatos, vocês começaram no Espírito e agora já foram para a carne. E aí Paulo dá alguns exemplos. Por acaso vocês receberam milagres pela obediência da lei ou pela fé em Cristo? Ou seja, tudo é pela fé em Cristo. E ele fala do Espírito também. Vocês receberam o Espírito pela obediência às obras da lei ou pela fé? Existe uma diferença da obediência pela lei e a obediência pela fé. A obediência pela fé é resultado de eu entender o que Cristo fez por mim. Eu sou constrangido agora a obedecer por causa da graça que eu recebi. A obediência da lei é uma tentativa por si próprio de tentar conquistar aquilo que jamais você consegue. E só Cristo conseguiu por nós. Então tem totalmente diferença. Totalmente diferente, amém? Então olha que coisa poderosa, você tem essa grande bênção prometida a Abraão, que chegou até nós, é o Espírito Santo. Eu volto a perguntar para mim e para você, qual a diferença que o Espírito Santo tem conseguido fazer na nossa vida, que nós temos permitido que o Espírito Santo faça nas nossas vidas? Nós precisamos entender, irmãos, que não existe outra forma de vivermos a plenitude, a perfeita vontade de Deus, se não entendermos a importância de ouvirmos a voz do Espírito Santo e termos comunhão com Ele. Comunhão com Ele.
Não temos como viver a perfeita vontade de Deus sem comunhão com o Espírito Santo profunda, profunda, profunda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: este é o significado das Escrituras: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Normalmente, como o crente não lê contexto, ele para ali e fala: um dia, meu irmão, você nem viu ainda o que Deus tem preparado para você, mas um dia você vai ver o que Deus tem preparado para você. E nós vivemos nesse um dia que nunca chega. E nós vivemos sempre uma vida cristã adiada, não desfrutando daquilo que deveríamos estar desfrutando, e nem vivendo a perfeita vontade de Deus. Mas o versículo seguinte, meu irmão: nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem planos maravilhosos. Ele está falando assim: mas você só pode conhecer esses planos maravilhosos pelo Espírito Santo. Ele não está falando para você um dia, você vai chegar lá, o anjo vai falar: ó, aqui era isso. Esse próprio texto aqui vai nos ensinar uma coisa muito importante. Ouvir o Espírito Santo é viver pela sabedoria de Deus. Irmãos, é muito extraordinário isso. Quem gostaria aqui de você descobrir alguma coisa, ter uma invenção poderosa, uma chave para o teu negócio? Assim, hoje está na moda, né, os coaches, né? Eu vou te passar uma chave, vou te dar um código, R$15 mil em 12 vezes. Agora nós estamos com disponível para nós chaves poderosas, riquezas poderosas que ninguém viu. Aqui eu posso colocar, irmãos, eu posso aplicar isso o seguinte: existem projetos que a humanidade não viu ainda, que Deus já sabe. Talvez você está lá assim, você sabe, irmãos, para mudar um negócio assim, você trabalha com lanches, vamos imaginar, só precisa de um molinho diferente para o teu lanche estourar. Tem lugar que eu só vou por causa do tal do molinho, a tal da maionese, a tal do molinho. Você está falando: Deus, puxa, eu preciso ter uma diferença do meu negócio aqui. Mas você já procurou no Masterchef, Master não sei do que, mas o Espírito Santo está lá dentro. Não significa que ele não vai te conduzir a algum profissional, alguma página na internet, alguma coisa. Mas você já fez essa pergunta ao Espírito Santo: qual é o segredo que eu não sei, que o Senhor sabe para este negócio? Uma ideia, né? Tem pessoas que fazem um aplicativozinho, né, Alexandre? Você sabe programar, você sabe tudo, mas qual é o aplicativo? Às vezes você vê uns aplicativos tão bobos aí, o cara depois vende por milhões. Por milhões. Oh, Jesus. Normalmente o povo lá acho que eles aprenderam a perguntar alguma coisa. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons da graça e bênção concedida por Deus a nós. Olha que coisa interessante. Olha, aqui está falando que nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas recebemos o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedido por Deus a nós. Tem gente que acha que o Espírito Santo passa o dia inteiro só falando de pecado. O Espírito Santo o papel dele é só fiscalizar pecado. Mas aqui está falando o seguinte: que o Espírito Santo está aqui querendo revelar a nós as bênçãos concedidas por Deus. Está tentando falar. Ele está tentando aí te dar o toque. Ele está tentando te passar o código. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito. Olha lá, Paulo aqui está falando: eu estou falando só para vocês aquilo que o Espírito me deu, aquilo que o Espírito me deu.
e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais a quem são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem loucura, porque só aqueles que têm o Espírito em si mesmos é que pode compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conhece a mente do Senhor, quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Aqui, irmãos, esse homem natural poderia ser traduzido também por esse homem que só vive pelas questões da alma, da sua mente, do seu intelecto, do seu conhecimento natural, sabe? O sabichão, o cara que estuda e se torna arrogante, começa a achar que sabe tudo. Existem pessoas muito simples que têm uma sabedoria divina impressionante, com pouco estudo, iletrados segundo o mundo, mas têm uma sabedoria poderosa em Deus. Você percebe até nas finanças dele, poxa, esse homem faz a coisa e acontece. Eu faço e não acontece. Porque ele aprendeu a acessar a sabedoria que vem do alto. Isso é algo muito poderoso, amém? Eu pergunto para mim e para você nessa manhã, quantas decisões já tomamos de forma equivocada? Quantas cabeçadas já demos na vida por não ouvir o Espírito Santo? E nós estamos cheios de ideias, cheios de projeto. Meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos inventores. É ou não é? Nós achamos que intensidade espiritual é quanto mais eu faço, mais eu trabalho, mais eu... A semana rendeu mesmo. Eu saí lá no centro e fui panfletando tudo. Falei para todo mundo de Jesus. E quem disse que era para você ir lá? Talvez não converteu uma alma essa semana, o Espírito Santo está falando, o que tu está fazendo aqui? Hoje era para tu estar lá no tal lugar, no tal região, o que tu está fazendo aqui? Eu fico até meio acusado, Cleber, quando eu não estou fazendo muita coisa, fica até ruim. Tinha um irmão precioso, que falou que quando ele via a equipe dele, pastoral, se eles estavam no escritório, se eles não estavam fazendo alguma coisa, ele já ficava mal lá, se já passava na sala, aí pessoal, não estão fazendo nada, tem que fazer alguma coisa. Até tem gente que recebe salário da igreja e fica tão acusado que ele sai fazendo qualquer coisa, até coisa errada. Quantos problemas sem solução por não ouvirmos a voz do Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 25 diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Em outra versão na Bíblia Viva diz o seguinte: se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Aí é outro problema aqui, porque nós temos a área secular e nós temos a área de Deus, a área gospel. Nós consultamos a Deus, agora esse tempo de manhã é de Deus, esse tempo de manhã é do Altíssimo. Até essa mentalidade, né, muitas vezes nós sabemos de tempo integral, na verdade todo cristão é tempo integral. Todos nós devemos ver integralmente para Deus, integralmente, inteiro, por inteiro, né? Aí nós separamos a nossa vida em áreas que são de Deus e áreas que não são de Deus. Essa área aqui é secular, meu negócio aqui é comigo. Como eu estou agindo nesse negócio, como que eu estou agindo, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso aqui é a área minha. Agora, se tem alguma área lá da instituição, da igreja, essa área aqui é de Deus. Todas as áreas são de Deus. Todas as áreas são de Deus. Olha, se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, a pergunta para mim e para você, nós estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo? Você sabe qual que é esse poder? Efésios capítulo 1 diz o seguinte: esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos.
Rapaz, esse poder é... Irmão, foi uma coisa interessante essa semana. Se eu te mostrar a foto do meu sogro essa semana, a minha esposa ficou tão impactada. É uma foto muito pesada mesmo. Ele teve 2 ou 3 AVCs aí na semana passada ou retrasada. E nós recebemos uma foto dele. A gente não tem tanta intimidade com ele devido ao contexto de criação. Mas ele mora ali perto do Cajuru. Em nome de Jesus, vamos ganhar essa família lá. E a foto estava feia, irmãos. Foto assim, triste de ver. O diagnóstico do médico é que ele... pediram para nós fralda, pediram algumas coisas, porque é papinha. Recebemos uma notícia ontem. Não precisa da fralda, não precisa da papinha, ele já está comendo bem e está andando normalmente. E uma das coisas que eu tenho orado a Deus é o seguinte: Deus tem o poder de criar. E nós olhamos algumas situações, porque tem situações, irmãos, tem alguns milagres assim que a gente até flerta, vamos tentar ver se esse milagre dá certo? Dor de cabeça, sai! A gente já chega com o anador do lado, assim, já dá para o cara, toma paralelo aí. Então assim, mas quando você vê uma situação, como eu escutei do nosso irmão Bill Johnson lá nos Estados Unidos, que um homem chegou na reunião e não tinha um rim, e o outro estava pifando. Quando o homem recebeu oração, depois voltou para fazer o exame, ele tinha o outro, o que não tinha, o rim que não tinha apareceu de novo, e o outro passou a funcionar 100%. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um poder criativo. Eu fiquei muito impactado com o irmão Lorival de Almeida, lá da Deus e Amor, genro do Davi Miranda, porque eu vi que ele teve um câncer no cérebro e afetou muito, a situação dele ficou muito caótica. Eu fiquei muito confrontando o meu coração, a incredulidade do meu coração. Eu falei, por que Deus não pode restaurar esse homem? Eu falei, Deus pode restaurar esse homem. Deus pode recriar tudo que foi afetado pelo câncer. Deus não tem limites. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos entender, irmãos, desde coisas simples, como encontrar algo que perdemos. Perdemos alguma coisa, estamos precisando encontrar, perdemos uma chave. Nós precisamos... Isso é uma chave espiritual muito importante. Se você é fiel no pouco, você desfruta do muito. Então, se eu quero treinar o meu relacionamento com o Espírito Santo, né? Você precisa ser fiel no pouco. Como? Perdi uma chave, estou me debatendo. Você pode perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, onde que está essa chave? Onde está essa chave? Até coisas mais complexas. Mas normalmente, né, você observa que hoje nós estamos cheios de treinamento. Como expulsar demônio? Como curar o enfermo? Não tem na Bíblia assim, você não vê muita coisa, esse treinamento assim na Bíblia, né? Hoje tem treinamento de libertação que você pode aprender o ano inteiro com os expulsadores de capeta. Eu fui num treinamento de libertação ali no colégio, acho que estadual do Paraná. A mulher falou o seguinte: você sabe por que o diabo não gosta de você? Porque você come macarrão. É uma pessoa muito famosa. Ela sabe tudo sobre libertação, mais do que a Bíblia tem, ela já conseguiu descobrir. Nós temos gente que já tem livros sobre as revelações profundas do inferno. Mas se você olhar a história da igreja, grandes moveres de Deus, a pessoa simplesmente levava o outro a ter experiência com o Espírito Santo. Esse é o teu treinamento, vai. E observe que nós tornamos a igreja tanto uma academia e quase que eu comecei um curso de inglês ali indicado pelo Alexandre. Eu comecei no iniciante, 000. E lá tem toda uma escala de treinamento, né? E nós achamos que a vida cristã é um currículo, né? Quanto mais curso eu fiz, mais, agora eu tô fera. E aí você tem curso, mas não consegue lidar com a perca do emprego. Simplesmente isso. Eu vi um testemunho de uma mulher que estava com câncer. O povo orava e ela não era curada. Até que o Espírito Santo falou para o homem: deita em cima dela. Rapaz, o cara deitar em cima de uma mulher, né? Eu já descobri como que eu faria. Se a polícia chegasse, eu falava que era trans.
que aqui eu sou trans. Que trans pode tudo, né? Achou que era... Tá entendendo? Mas isso é só uma piada aí. Mas, falei pra Fabiola, eu descobri poder bater numa mulher e não ser preso. É só falar que é trans. Porque agora tá lutando uma com a outra, MMA e tudo, boxe e tal, então, homem com mulher, então é só falar que é trans. Mas vamos lá. Aquela mulher estava com câncer, então nós já vamos pegar a apostila lá. Lição 7, capítulo 2, câncer. É que nem quando Jesus cuspiu, depois todo mundo quer ser cuspindo no outro. Porque ele acha que é método, a gente transforma um relacionamento com o Espírito num método. E até funciona isso com a igreja, entendeu? A gente acha, por exemplo, igreja tem que ter prédio? Não necessariamente. Igreja pode ter prédio? Pode também. Qual o tamanho do prédio? E se precisa ter prédio? Depende do tamanho da família. Quantos quartos você precisa? Depende de quantos filhos você tem. Hoje talvez você precise de 3 quartos, dependendo do número de filhos que você tem. Se seus filhos casaram todos, você pode precisar de um quarto ou outro para visita. É dinâmico. Mas esse é o problema da metodologia que deu certo numa igreja, aquela igreja cresceu, aí todo mundo vai lá e quer copiar a metodologia para todo lugar, que às vezes não faz sentido. Por exemplo, o movimento G12 lá na Colômbia foi realmente uma explosão, até hoje é uma igreja forte. Mas o que aconteceu? Aquele povo, eles eram praticamente impedidos de trabalhar por causa da guerra civil que o país vivia. Então aquele povo tinha muito tempo. E Deus, eu acredito que realmente Deus moveu ali aquela igreja, algumas coisas como cuidar de 12 pessoas. Então ali eles tinham muito tempo, eles tinham várias horas no dia, e aqueles irmãos tinham tempo para cuidar de 12, de 13, de 15. Aí beleza, aí vai os de São Paulo lá, e vai lá, e o pastorzão vai lá e fala assim, achei o segredo. Porque nós sempre queremos tirar Deus da equação, nós queremos achar uma fórmula que nós não precisamos mais de Deus. Nós queremos achar um método que nós não precisamos mais de Deus. Aí nós descobrimos o método, nós vamos fazendo o método e deixamos Deus lá. Então é o seguinte, descobri um método segredo para o crescimento da igreja. O número 1 é o Espírito Santo, e nós já colocamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era só o Espírito Santo. Só que isso aí depois vai machucando, o cara sai lá de Bogotá, lá onde Deus falou com o pastor, que a igreja está fluindo, e que era para aquela igreja fazer aquilo mesmo, e quer colocar aquela roupa, aquilo que Deus falou lá para eles, quer colocar lá em São Paulo. Está entendendo? É aí que dá os problemas. Imagine se não tem nenhum versículo na Bíblia, vai cuspir em todo mundo e cure os enfermos. Agora, Deus falou para aquele homem deitar naquela mulher e começar a orar em línguas. Quando ele fez isso, aquela mulher gritou, eu não perdoo. E aí que desencadeou todo o processo, que ela tinha mágoa de um padrasto dela, que tinha abusado dela e tinha abandonado dela. E o que era a raiz daquele câncer era essa mágoa. À medida que ela liberou o perdão, o câncer foi embora. Aí você escreve num livro e a gente transforma num método. Chegue lá, deita em cima da mulher, comece a orar em línguas e depois ela vai gritar. E aí você fala para ela liberar. É ou não é? Método é mais fácil, irmãos. Método é mais fácil. É ou não é? Do que depender do Espírito e ter um método, é mais fácil. O método a gente controla, organiza tudo. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Nós praticamos o discipulado uns aos outros, não como método, mas como princípio. Mas a forma de aplicação, irmãos, depende muito da localidade do contexto. Amém? Então, a grande questão aqui é o seguinte. Muitos problemas da nossa vida estão sem solução, porque nós não estamos perguntando ao Espírito Santo. Seja coisas mais simples, até coisas mais complexas. Até coisas mais complexas. Você já foi num médico que diz para você, eu não sei por que você tem essa doença. Mas o Espírito Santo sabe. A partir do momento que desejamos e aprendemos a ouvir a voz do Espírito, coisas incríveis vão acontecer em nossas vidas. Coisas incríveis, irmãos.
Oh Jesus, eu tenho, irmão, sido constrangido pelo Espírito Santo. Realmente, eu falo isso aqui de todo o coração. Certamente eu tenho vivido uma vida muito medíocre perto do que o Espírito Santo poderia me proporcionar. Certamente os nossos cultos poderiam ser muito melhores. O irmão Francis Chan, dos Estados Unidos, ele falou algo muito interessante. O que mudaria na igreja de vocês, pastores, se não tivesse o Espírito Santo? Ele falou, certamente nada. Quando que nós permitimos o Espírito Santo quebrar os nossos protocolos? Nós já temos até os cursos de adoração. Você tem que fazer a música de celebração. São 2. Você tem que fazer uma música de exaltação, você tem que fazer uma música... Você já observou que nós colocamos Deus sempre numa caixinha? E aí nós aprendemos, nós fazemos até dar algum frisson e nós vamos seguindo a vida e o Espírito Santo vai seguindo a dele. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é evangelizar guiado pelo Espírito. Teve uma irmã que ela não está aqui hoje, mas ela foi profundamente impactada quando ela veio numa reunião e uma irmã que entregou uma palavra para ela sobre uma coisa que só ela sabia. Ela ficou extremamente impactada. Foi realmente ali para ela um testificar de que Deus existe, porque era uma coisa que ela tentou de tudo que ninguém soubesse. Ela não podia dizer o seguinte, que às vezes você é visitante, você vem, você fala, o fulano eu contei para ele contou para o Cleberson lá, e o Cleberson está falando isso para mim, né? Normalmente até o diabo ajuda, você já escuta o capeta ali, porque o capeta nós escutamos. Tanto que você quer ver alguém ofertar, você ora que por libertação manifesta um demônio, aí você faz uma entrevista, ei capeta, é você que não quer que ele oferte? Não quero. É ou não é? Não quero. Eu já amarrei ele para ele não contribuir hoje. É? Você que está tirando tudo, aí a pessoa está no banco, já até pega o dinheiro. Até pega o dinheiro, porque o capeta nós escutamos. É ou não é? Eu lembro que o capeta, ele ajuda às vezes, irmãos. Rapaz, uma vez num encontro com Deus, eu pregando, o cara se levantou, você está mentindo? Eu falei, puxa vida, folgado esse cara. Eu falei, se eu estiver falando a verdade, está enrolado. Aí me deu uma indignação, eu falei assim, ninguém perguntou nada para você aqui não. Você vem aqui só para ouvir. Beleza. Fica quieto aí. Aí na hora da libertação começou a manifestar os demônios. Rapaz, aquele homem só me chamava de sim senhor. Ele falou, meu Deus do céu, ferrou tudo aqui. Ele viu os capetas gritando para todo lado lá e falou, sim senhor, eu me arrependo. Por quê? Porque o capeta às vezes ajuda, né, irmão? Porque a gente escuta mais ele. Agora, uma coisa é empreender, outra coisa é empreender guiado pelo Espírito. Irmãos, hoje existe uma guerra aí na internet, daqueles irmãos que já serviram muito na igreja, com aquele povo e alguns que estão ainda servindo, com o povo que não quer mais servir. E todos estão usando a Bíblia. Aí o cara aqui que não está servindo, ele falou, estou no descanso de Deus. E outro está aqui servindo também, eu tenho que trabalhar. Agora é o seguinte, você sabe o que é trabalhar? Nós temos que trabalhar no descanso. O que é trabalhar no descanso? É trabalhar dirigido pelo Espírito. Eu não sou obrigado a fazer tudo que todo mundo quer. Você imagine se todo mundo eu perguntasse, ei, o que você acha que nós temos que fazer essa semana? Um ia falar o seguinte, nós tínhamos lá na nossa igreja, há muitos anos atrás, o irmão Bilhetinho. O irmão Bilhetinho, toda semana, ele tinha uma ideia nova para nós, ele entregava no bolso do meu pai. No paletó do meu pai, uma ideia nova. A última que ele entregou, ele colocou orar 5 da manhã. Orar 5 da manhã no prédio da igreja. Eu falei, bom. Eu peguei a chave lá, falei, gostei da ideia. Entreguei para ele. E Deus falou para ele, o que ele quer que eu faça no lugar dele? Entreguei a chave do prédio para ele. Então tem muito pastor que quer agradar todo mundo. O que o senhor quer? Culto para pet. Então tá bom, uau. Que ideia o povo tem muito, irmãos. É o seguinte, tem coisas que Deus falou com você, vai lá e
É ou não é? Vai lá e faz, pô. Vai lá e faz, fica à vontade, querido. Você quer 24 horas estar aqui adorando? Amém. É bênção. Tu começa, pode ir lá, chave, dá 1, 2 da manhã contigo. Então é o seguinte, irmão, a vida cristã não é questão de criatividade, de ficar fazendo um monte, nem de fazer pouco, é de ser obediente. Se Deus quer que você se desgaste, vá morar na África e talvez vá morrer lá, faça. Porque é a melhor coisa que você poderia fazer da sua vida. Você não pode ser movido por culpa e condenação, você tem que ser movido pelo Espírito. Então tem gente que quer jogar muitas coisas para você fazer que não tem nada a ver. Então não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e não fique fazendo aquilo que Deus não mandou. Porque não é uma questão de quantidade, é questão de fidelidade. Você já percebeu na Bíblia que o questionamento de Deus é sobre fidelidade, não sobre ficar fazendo muita coisa ou fazer pouca coisa. Amém? Uma coisa é orar pelos enfermos, a outra coisa é fazer isso guiado pelo Espírito. É totalmente diferente, meu irmão. O próprio Jesus reconheceu a necessidade do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 5 diz: mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Esse é um problema, nós deveríamos fazer algumas perguntas que não estamos fazendo. Pelo contrário, vocês apenas ficam cheios de tristeza por causa do que eu disse. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Poxa, olha que coisa poderosa aqui. Jesus, enquanto limitado no corpo humano, reconheceu a necessidade do Espírito. E nós estamos negligenciando a necessidade de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Vou repetir aqui, irmão, nós já estamos com a nossa agenda tudo organizada. Você já sabe o que vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você já sabe tudo. Um dia veio falar comigo um rapaz, muito jóia ele, mas ele falou comigo o seguinte: eu não vou em culto de manhã. Eu falei, beleza. Eu fiquei tranquilo, hoje eu sou um cara sossegado, irmão. Você já percebeu, você vai conviver comigo que se tem um pastor sossegado não no sentido da negligência, mas eu estou no descanso, porque tem coisa que o Espírito Santo vai ter que falar com aquele cidadão. Mas ele colocou Deus numa caixinha o seguinte: eu não vou em culto de manhã. Aí eu perguntei, por que só? Porque eu não gosto. Eu falei, que bom, tá bom. Você já observou, irmãos, que tem coisa na nossa vida que nós já colocamos Deus numa caixinha? Seguinte, vamos imaginar, eu não estou dizendo que é isso, ele que teria que orar e discernir, que Deus falasse para ele congregar conosco aqui, nessa comunidade. Aqui só tem culto domingo de manhã. E nas casas, no meio de semana. Ele ia falar, não, Espírito Santo, pode parar com essa brincadeira aí, eu não acordo de manhã. Agora, quantas coisas nós estamos falando, é o seguinte: eu não faço aquilo, eu não aceito aquilo, eu não faço aquele outro, E se o Espírito Santo quer que você faça? Eu falei para minha esposa, toma cuidado, né? E nós fomos morar em São Paulo, né? Curitiba e São Paulo, irmãos, é um grande desafio. Diferença muito grande. Fomos no meio da pandemia, assim, primeiro vamos viajar, vamos, quando? Quando tiver a pandemia, tudo lockdown, tudo gente morrendo, nós vamos viajar. Aí, assim, eu falei para ela, não fale que você não viaja mais, que você não se muda mais, porque, como eu aprendi com meu pai, Deus gosta de confusão. Se você ficar falando muito, ele fala, agora você vai. Agora você vai sim, eu vou te mandar aí. Então é o seguinte, não ficar assim, é melhor ficar rendido mesmo, irmãos. Falar, Senhor, eu vou onde o Senhor quer que o Senhor, eu vou onde o Senhor quiser. Mas se o Senhor puder me deixar por aqui, é melhor. Amém? Ouvir o Espírito Santo foi o grande segredo dos primeiros cristãos.
Em Atos capítulo 15, versículo 28, diz o seguinte: porque pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. E a nós não impor a vocês nada. Eles estavam no concílio da igreja, e olha que homens tementes a Deus, eles estavam ali conectados com o Espírito. E ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo. E como pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos exemplos de Paulo não indo pregar em certas regiões, porque o texto bíblico diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Então, volto a dizer aqui para você, não é uma questão de sair plantando igreja, nem deixar de plantar. É uma questão de ouvir o Espírito Santo falar, aonde, o que tu queres? Como tu queres? Amém? Ou por que eu estou trabalhando em cooperação com a ALA, com a sua família? Porque o Espírito Santo mandou. E se eu precisar ir 7 dias na semana no Cajuru, eu vou. Pronto. Não é porque, eu não tenho nada para fazer, não. Eu também não fico pegando compromisso por compromisso. Eu não estou procurando compromisso, eu estou procurando obedecer a Deus. É isso que nós temos que fazer. E isso muitas vezes vai custar de nós um certo conforto. Isso sim. Agora, concluindo a nossa mensagem, chegando aqui no final. Agora, por que não ouvimos a voz do Espírito? Por que não ouvimos? Primeira coisa, normalmente porque não ouvimos a voz do Espírito, eu estou considerando que você nasceu de novo. Amém? Porque não temos fé que realmente Ele fala. Tudo no reino do Espírito é pela fé. Então você tem que ter fé que Ele fala. Que Ele fala. Amém? Qual que é a prova de que nós não acreditamos que Ele fala? É porque nós não perguntamos. Irmão, seja sincero aqui agora. Quantos aqui já perguntaram, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através da minha vida nesse culto aqui hoje? Quem já perguntou, levanta a mão. Fala a verdade. É porque você já acostumou que você vai vir aqui, vai ter um louvor, vai ter um pregador, vai ter um momento de oferta e você vai para casa. E eu quero falar assim para você do fundo do meu coração. A maior tristeza, e a tristeza também nos conduz ao arrependimento, à mudança de direção, que eu tenho nos últimos dias, de não fazer perguntas ao Espírito Santo. Porque nós vivemos pela sabedoria humana, e não pela sabedoria de Deus. Ou quando ainda resolvemos perguntar, não temos confiança que Ele vai responder. Irmãos, eu estou participando lá de uma escola em São Paulo, direcionada por Deus, nosso irmão Weinhard, com ele é sempre uma aventura. Rapaz, pensa, você passa um dia com o irmão da 8 da manhã até 23 horas e parece que o dia não passou, porque para ele nada, uma escola dele é diferente da outra, para ele não, ele está aqui falando aqui da apostila, de repente ele parou, é para parar essa apostila. O Espírito Santo acabou de dar essa direção para nós aqui. Eu quero que venha todas as mulheres aqui, os homens vão orar, porque tem muitas mulheres bloqueadas aqui, porque você foi machucada por muitos homens, e Deus vai usar esses homens aqui para dizer que Ele está te curando nessa manhã. Rapaz, foi as mulheres na frente do palco, os homens vieram orar, foi a maior quebradeira. Rapidinho, parou, pessoal, parou. Ele é muito engraçado, ele é austríaco, fala português, chamou as mulheres, foi a maior quebradeira. Muitos aqui já foram formados no cemitério, ou quer dizer, no seminário. E por isso que nós já sabemos fazer tudo. Eu sei de libertação, eu já sei de cura, eu já sei tudo, sei tudo. Sei como é que é ser um diácono, sei tudo, mas não sabemos do Espírito. Temos que crer que Deus realmente fala. Amém? Segundo motivo,
Por que nós não vimos o Espírito? Primeiro, porque não perguntamos, não estamos conectados. Não necessariamente precisa sair voz na pergunta, porque a conexão com o Espírito Santo é espiritual, do Espírito para Espírito. Mas você está assim, sabe assim, eu até treino assim, de vez em quando eu fico assim. Você vai ver assim, parece um doido, né? Está olhando meio assim do nada, sabe? Que você não é bem aqui que o negócio está aqui, ó. Isso é muito poderoso. Nós estávamos lá na casa do Anderson sexta-feira e a Daiane liberou uma palavra para a Jani. Cadê a Jani? Como que ela falou mesmo? Deus vê? Deus vê, né? Foi Deus vê foi essa palavra, Deus vê, é isso, né? Para mim foi tão forte assim essa palavra, que Deus está vendo ela, ela não é imperceptível para Deus, porque você pode pensar que na sua velhice, Deus não está mais preocupado com você, está preocupado com os jovens. Deus vê. Rapaz, para mim foi assim, foi bênção para ela e foi bênção para mim, porque eu lembrei que sim. Ó, uma palavra, irmãos, uma palavra ali, ó, que coisa poderosa. Por quê? Porque é uma irmã que estava lá. É assim que nós temos que estar. É lá tô andando assim. Se eu estou aprendendo a ter essa comunhão com Deus, aonde que eu estou me conectando. Agora, preste bem atenção. Nós precisamos aprender que a vida de oração não é ficar falando. E nós precisamos entender que nós temos que ter momentos silenciosos na nossa vida de oração para aprendermos a ouvir o Espírito Santo. Perguntar e ouvir. E lá teve uma dinâmica profética, ele colocou uma frase atrás do quadro e pediu o Espírito Santo, dá palavra sobre essa frase. E aí, irmãos, Deus deu para mim canil. Falei, canil não, pô. Vou pagar um mico aqui, que canil, pô. Canil. E depois deu proteção. Canil, proteção. Aí eu já lembrei que eu tenho medo de cachorro, ele vai me guardar no canil. Rapaz, foi muito louco. Eu estava resistindo muito a falar aquela palavra. Ele foi perguntando, e aí, o que Deus te deu? O que Deus falou? O que Deus falou? Tá, aí cada um foi falando. Tem uns que já falam bonito, né? Não sei o quê, porque eu vi o sol da justiça, não sei o quê. O meu só foi canil, proteção, pô. Rapaz, teve um sentido essa palavra. Teve uma mulher que guardou um sonho no coração dela há muitos anos e que ela não falou nem para a filha dela. Depois, a filha dela veio compartilhar com ela na fase adulta. Ela tinha um sonho de cuidar de cachorros. Tirar cachorros da rua, guardar eles e proteger eles. E ela crê que isso foi Deus que deu para ela. Aí você pode falar, Deus mandava cuidar do cachorro. Irmão, Deus manda o que Ele quiser. Cuida você da tua vida e deixa Deus ser Deus. Rapaz, o Ayrd me chamou, falou, Cleberson, olha aqui a palavra que você colocou lá. Olha lá. E aí, a filha dela tinha compartilhado esse sonho com ela uns dias antes de vir para o retiro. E aí ela falou, puxa, isso aí foi um testificar mesmo, que agora que nós vamos fazer isso aí. Chegou o tempo. Não sabemos como que Deus vai usar essa mulher nesse mover aí. Eu jamais, acho que já deu também para você, viu? Você que não fica tirando sarro dos pets aí, toma aí. Você, canil para você e proteção. Está entendendo? Mas, irmãos, eu parei ali silenciosamente, buscando conectar o meu coração somente ao meu espírito. E falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem? E Deus respondeu. Agora, quantas vezes nós fazemos isso? Eu orei muito ano passado, eu acho que está acontecendo. Eu falei, Deus, me livra do piloto automático. Me livra do piloto automático. Precisamos silenciar o nosso coração, tirar o nosso coração das distrações, para conectar e ouvir a voz de Deus. Esse momento a sós com Deus vai treinar o teu coração para se conectar com Ele o dia todo. Por exemplo,
O Ala está lá no Uber. Primeiro perguntar, Deus, o Senhor que me colocou no Uber? Porque a gente acha que é circunstâncias que nos colocaram no Uber. Aí a circunstância que estão mandando não é Deus que produziu as circunstâncias para ele estar no controle. Será que é só um meio de receber algum valor, ou Deus tem mais coisas nesse negócio do tal do Uber? Você imagina todo cliente que ele receber lá, conectar o coração dele e falar assim, só tem alguma coisa para falar para esse cliente, para esse passageiro? Pode ser que para 5 não tem nada, mas para um tem um pá. Mas nós viciamos em não ouvir a Deus. Viciamos. Termino dizendo isso. Como ter um coração depois para obedecer aquilo que Deus falou, porque não adianta também ouvir e não obedecer. Você precisa crer que Deus é bom. Quando nós falamos da glória de Deus, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus respondeu, vou te mostrar a minha bondade. Você sabe que alguém cheio da glória de Deus é alguém que está com seu coração tomado pela bondade de Deus. Deus é sempre bom. Você quer ver alguém que está cheio, irmão, cheio da glória de Deus, não significa que se você está caindo muito, se você está levantando, isso pode acontecer, isso não pode acontecer, isso depende do dia, isso é bom, mas isso não é determinante. Ter um coração e uma vida cheia da glória de Deus é alguém que você encontra e vê, que ela tem a convicção de que Deus é bom, que Deus o ama, mesmo nas circunstâncias, mesmo nas adversidades, e ela se entrega e se rende completamente ao projeto de Deus. Amém? Ela obedece à voz de Deus. Ela obedece à voz de Deus. Então, meus irmãos, queria deixar aqui um exercício para nós. Vamos perguntar coisas para Deus. Principalmente, Senhor, o que Tu quer fazer nesse dia? Porque nós, irmãos, aprendemos, os nossos irmãos do louvor podem vir aqui por gentileza. Nós aprendemos o seguinte, que Deus criou os nossos dias antes da fundação do mundo. E nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, que é para prestar conta desses dias que Deus já criou. Então a questão não é de fazer muito ou fazer pouco, a questão é de fidelidade. E para nós andarmos em fidelidade, quem sabe o que Deus projetou para nós é o Espírito Santo. Nós precisamos conectar o nosso coração ao Espírito Santo. Nós precisamos tirar Deus da caixinha e permitir que Ele seja verdadeiramente Deus em nossas vidas, rendendo todos os nossos dias para os projetos dEle. Confiando inteiramente que Ele é bom e que se Ele falou algo e se Ele permitiu algo, nós precisamos confiar de que isso vai ser, no final, vai cooperar para o nosso bem. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Ei, vamos cantar essa da bondade de Deus aí. Estou aqui no meu coração, vou repetir da Gabriela Rocha. Pode ser? Tá bom? Tá bom. Amém? Amém. Antes de fazer qualquer coisa, fecha os teus olhos. Pergunta, Espírito Santo, o que Tu quer fazer aqui nessa manhã através da minha vida? Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder,
que assassa pelo fogo e não se consome.